Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Quero trazer uma reflexão para o coração de vocês. Uma reflexão que deixa até o vídeo um pouquinho longo, mas é a respeito da vida do rei Ezequias. A história dele está registrada na palavra de Deus, a história do reinado dele. Eu admiro muito esse homem de Deus. Então, apesar de demorar, de ser um pouquinho longo o vídeo, presta bem atenção, porque o rei Ezequias, antes de começar a falar da vida dele, vou falar do pai dele. O pai dele foi o rei Acás. O rei Acás foi um péssimo rei do reino de Judá. Por quê? Israel era dividido em dois reinos. Teve um momento do povo de Israel, um período da história, que era dividido em dois reinos. O reino do norte, que se chamava Reino de Israel, e o reino do sul, que se chamava Reino de Judá. O rei Acás foi do reino de Judá, um rei do reino de Judá. Apesar de ser descendente de Davi, ele não foi um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ser descendente de Davi, ele não obedeceu a Deus. Pelo contrário, uma das coisas que ele fez, que eu acho terrível, foi que ele fechou o templo. Aquele templo que o rei Salomão tinha construído para adorar a Deus, para irem ali sacrificar e adorar a Deus. O rei Acás, ele trancou o templo, fechou as portas mesmo. Buscou em outras nações deuses para ele adorar, para ele pedir a proteção, pedir segurança para esses outros deuses, e abandonou o Deus de Israel. A situação financeira do país, a situação econômica estava horrível, a situação política, espiritual também estava terrível, até que esse rei Acás morreu. Ele, apesar de receber muitas bênçãos do Senhor, muitos livramentos, não deu crédito ao Senhor, e ele morreu. E quem começou a reinar no lugar dele? O rei Ezequias. Com 25 anos de idade, o rei Ezequias começou a reinar. Então veja bem o contexto que o rei Ezequias pegou para reinar. O país estava numa crise financeira, crise econômica, já ouviu falar? Estava numa crise política, já ouviu falar? E numa crise espiritual. Muito semelhante ao que a gente vive, que a gente vê no nosso país hoje. Eu fico pensando, quem dera o Brasil fosse reinado por um rei semelhante ao rei Ezequias, por um presidente, por uma pessoa semelhante ao rei Ezequias. Ele começou a reinar com 25 anos de idade e reinou por 29 anos sobre o reino de Judá. E ele fez o que era reto perante o Senhor. Primeiro ponto, ele fez o que era reto perante o Senhor. A gente fica pensando, se a gente tivesse um rei desse, que servisse a Deus, se a gente tivesse um presidente assim, que sirva a Deus, que seja temente a Deus, o que eu posso fazer pelo meu país? O que você pode fazer pelo seu país? Eu posso fazer muito pelo meu país? Será? Você ora pelo Brasil? Você ora pelo mundo todo? E pela sua família? E pela sua casa? Pela sua mãe, seu pai? Pela sua esposa, seu esposo? Seus irmãos? Seus primos? Seus tios? O que você tem feito? Será que eles olham para você e falam assim: eu gostaria de ser igual a ele? O que ele tem? Eu vou buscar o que ele tem. O que você tem é Jesus. Então vamos lá. Em Salmos 37, versículo 37, o seguinte: observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Então vamos observar a vida de Ezequias. O rei Ezequias começou a reinar quando ele tinha, como eu disse, 25 anos de idade e reinou durante 29 anos em Israel e fez o que era reto perante o Senhor. O que eu acho, vou falar na minha linguagem, o que eu acho muito louco é que quando ele começou a reinar, o país estava em crise política, econômica, financeira, o exército estava praticamente falido. Ao invés dele reunir toda a equipe econômica, ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, ministro do Planejamento e todos esses negócios, e não sei o que, e procurar um bom ministro para segurança, para defesa,
que ele fez, em primeiro lugar, foi buscar ao Senhor. No capítulo 29 de 2 Crônicas, versículo 3 e 5, diz bem assim: No ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Note bem, no versículo 3 ele diz, está escrito, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele chama os sacerdotes, eles vão lá para a casa do Senhor, ele fala para os levitas assim, santificai-vos agora e santificai a casa de Deus, o templo, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. O que a gente aprende? Muitas vezes, ou algumas ocasiões, nossas vidas está uma bagunça. A gente não está entendendo o que está acontecendo. Pode ser que seja o momento da gente, como a gente aprende aqui, tirar do santuário, tirar do templo do Senhor somos nós, tirar a imundícia, se santificar, tirar todo o embaraço, tudo aquilo que de repente vem aprender a gente no mundo, fazer a oração do salmista, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então o primeiro ato de governo do rei Ezequias, eu aprendo muito com isso, foi buscar o Senhor. Como está escrito, buscai ao Senhor, o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas não serão acrescentadas. O que é buscar o Senhor em primeiro lugar? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É ficar 24 horas dentro da igreja? É ficar 24 horas lendo a Bíblia, orando, cantando hino, lendo a Bíblia, orando, cantando hino, jejuando? É isso? Não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça não é uma rotina de ritos. Buscar a Deus e a sua justiça em primeiro lugar é obedecer a Deus em qualquer circunstância, em qualquer momento. É adorar, é se alegrar no Senhor sempre. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, Senhor, ó Altíssimo. É adorar a Deus em todo o tempo. É lá no serviço onde você trabalha, você fazer o seu melhor, não como aos homens, mas como se estivesse fazendo para Deus. Lá na faculdade, lá na escola, até mesmo na igreja. Não como se você estivesse fazendo para o pastor, porque você não está fazendo para o pastor, ou fazendo para os irmãos verem. Fazer de todo o seu coração. Quando o pecado bate a porta, você olha, opa, não vou atender, está repreendido em nome de Jesus. Isso é obedecer a Deus. Mesmo aquela ocasião em que você vai ter vantagem, você vai ter uma vantagem, só que aquilo é pecado. Ah, não, eu não quero isso. Mesmo que você vai ficar em desvantagem, você vai sofrer o dano, você prefere obedecer a Deus, servir a Deus. Escolhe Deus. Isso é buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Não esquenta a cabeça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Logo, no primeiro ato de governo, o rei Ezequias, ele reuniu os levitas e os sacerdotes e disse, segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 11, eu gostaria que vocês depois lessem todo o capítulo 29, o 30 e o 31, que nós vamos discorrer sobre eles agora. No versículo 11, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. O que eu aprendo aqui? O rei Ezequias, quando ele começou a reinar e ele chamou os levitas, os sacerdotes, ele logo alertou aos sacerdotes, falando para eles, meus filhos, não sejam negligentes. Quantas vezes nós somos negligentes no nosso ministério, no chamado que Deus fez para nós, o propósito que Ele tem para as nossas vidas? E o rei falou, pois o Senhor vos escolheu. Quer dizer, não foi nem mesmo o rei, não foi A ou B, foi Deus que te escolheu. Deus
escolheu você. Então não seja negligente, porque Deus escolheu você para estardes diante dele e o servirdes, para ser de seus ministros. Deus escolheu você, vocês, para serem ministros e queimar incenso. Que simboliza o incenso aqui? O louvor, a gratidão, a exaltação ao Senhor. Entendeu? É isso. Incenso é o que chegava com um cheiro suave ao Senhor. Para nossas vidas serem santificadas e chegar a Deus como um cheiro suave, um cheiro agradável ao Senhor. Então, o rei Ezequias, ele reestabeleceu o culto. No versículo 20, 21, diz: Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário e de Judá. E aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Por que eu digo que ele restabeleceu o culto? Lembra que o pai dele tinha trancado as portas do templo? O rei Acás fechou tudo, mandou os sacerdotes embora. Os sacerdotes estavam tudo sem emprego, não tinha mais emprego, não tinha mais quem ensinasse a palavra, de certa forma, ou seja, no templo. O rei Ezequias foi lá, abriu, mandou santificar o lugar, tirar toda a imundícia do santuário e restabeleceu o culto. Acordou cedo. Domingo de manhã, o único dia que eu tenho para dormir um pouquinho mais tarde. Que acordar às 7 horas para ir para EBD, 8 horas para ir para EBD. Ezequias acordou de madrugada e foi adorar a Deus junto com os sacerdotes no templo. Então ele restabeleceu o culto. Será que não está no momento de eu, você, restabelecermos o culto a Deus? Será que estamos realmente cultuando a Deus? Ou estamos simplesmente indo para a igreja, como eu disse no começo, por um ritual, por uma obrigação? Será que não está no momento da gente restabelecer o nosso culto? Não simplesmente aquele culto de 2 horas, 2 horas e meia na igreja, das 7 às 9 ou das 7 às 9 e meia, mas o culto, porque o culto não acaba 24 horas por dia. Este culto, quando a gente levanta de manhã, Deus, muito obrigado por esse sol, ou por esse frio, por essa chuva, pela roupa, pelo pão de cada dia, pela água que eu tenho para beber, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelo trabalho, pela saúde. Este culto, esta adoração a Deus, será que não estaria na hora da gente restabelecer este culto, como fez o rei Ezequias? E ele é um líder muito impressionante, que eu admiro muito, porque uma característica muito importante dele é que ele agia segundo a palavra de Deus. E ele liderava segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus falava. Como a gente pode ver no versículo 15 de 2 Crônicas 29, diz assim: Congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei. Que rei? Ezequias. Segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Pela ordem do rei, beleza, mas segundo as palavras do Senhor. O rei, ele ordenava, sim, mas ele ordenava segundo as palavras do Senhor. Então eu aprendo aqui o princípio de liderança. Quem tem um ministério, quem está à frente de algum trabalho na igreja, seja dos jovens, seja da união masculina, união feminina, enfim. Ou seja, um pai de família, um dono do lar, uma mãe, enfim. Sempre você tem alguém que está sob o seu comando, vamos dizer assim. Alguém que está sob os seus cuidados. E você precisa ordenar, sim, mas segundo a palavra do Senhor. É maravilhoso, eu acho maravilhoso as palavras, aliás, os ensinos que a gente pode extrair através desse rei, o rei Ezequias, um grande líder. E em 2 Reis 18, fala um pouquinho do que o rei Ezequias também fez. No versículo 4 diz assim:
removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Estou lendo isso aqui para quê? Só para reforçar a ideia que eu disse, que o rei Ezequias ele fazia as coisas de acordo com o que a palavra de Deus ordena, assim como nós devemos fazer. Por isso que eu digo, buscar, ler, como diz, devorar os livros, devorar essa palavra, porque aqui está o segredo da vida. Então, o rei Ezequias, ele fez o que aqui nessa ocasião? Ele pegou, saiu destruindo tudo quanto era poste ídolos, coisas de outros deuses, coisas que o pai dele tinha trazido para dentro do reino, que as pessoas tinham trazido para dentro do reino. Mandou destruir tudo. Vamos santificar este lugar, esta nação, para Deus. Então, note que até então, isso são os primeiros meses, o primeiro mês ou os primeiros meses do reinado dele. A preocupação dele foi uma reforma espiritual. Ok? Em Deuteronômio 12, é justamente o que Deus mandou. Deuteronômio 12, 2 ao 4. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda árvore frondosa. Olha no versículo 3. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis a fogo, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Quer dizer, vocês vão chegar lá e vão destruir tudo quanto são deuses falsos, ídolos. Exatamente o que o rei Ezequias fez. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos. Então ele agia, ele ordenava, ele reinava de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque ele conhecia a palavra de Deus. Como? Ele lia, ele ouvia, ele buscava a Deus e a sua palavra. O que eu aprendo com o rei Ezequias também é que, entre tantas as coisas aqui, mas uma coisa que eu aprendo com ele é que ele se preocupava com as almas. Ele era um evangelista. Ele recebia as bênçãos do Senhor. Quantas vezes a gente recebe, a gente sente aquela paz no nosso coração, a gente estuda a palavra, a gente ouve e a gente se regozija e exulta mesmo, como diz na palavra de Deus, e a gente quer passar para outras pessoas. Meu irmão, continua assim, anuncia o evangelho, fala do amor de Deus, da sua maneira mesmo, do seu jeito, com o seu testemunho, ok? E tenha certeza que algumas pessoas não vão dar crédito. Por outro lado, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Algumas pessoas vão aceitar, vão ouvir, vão ver o seu testemunho. Pregue o evangelho, se for preciso, use palavras, mas pregue, principalmente com o seu testemunho. Meu irmão, o rei Ezequias ele se preocupava com as almas, ele evangelizava. No capítulo 30, no versículo 6, do 6 ao 9, diz assim: Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo, a carta dizia bem assim: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Não sejais como os vossos pais e como os vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Confiai-vos no Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para
que o ardor da sua ira, a ira de quem? De Deus, se desvie de nós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. Enfim, Ezequias mandou cartas dizendo: o povo de Israel, lembra que ele era rei do reino do sul? Ele mandou também cartas para o reino do norte. Povo de Israel, vamos se voltar ao Senhor, vamos buscar o Senhor, porque se a gente se voltar ao Senhor, Ele vai olhar para a gente. Não vamos fazer como nossos pais fizeram, vamos servir a Deus de todo o nosso coração, servir a Deus de todo o coração, e Ele vai olhar para a gente e vai abençoar a nossa nação, vai abençoar a nossa terra, vai abençoar a nossa vida no aspecto financeiro, no aspecto emocional, nos nossos relacionamentos. Vamos buscar a Deus. Só que no versículo 10, como eu disse, nem todos ouvem. No versículo 10 diz: os correios foram passando de cidade em cidade. Vê se alguém já se sentiu, algum de vocês já se sentiu assim. Pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riam-se e zombaram dele. Os correios. Pensa, você evangelizando, entregando panfletinho, e as pessoas dando risada de você. Você vai entregando, falando, pregando, você fala de Deus para algumas pessoas. Como eu disse, até mesmo você às vezes nem fala, só com seu testemunho você mostra que você é de Deus e as pessoas riem da sua atitude. Ah lá, o crente não pode isso, não pode aquilo. Mas não é que você não pode, é que você é livre para escolher não fazer determinadas coisas que outras pessoas, não têm essa liberdade de escolher não fazer. Não, eles precisam fazer porque eles estão presos à carne, ao pecado. E as pessoas riem. Porém, não se desanime, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. No versículo 11 de 2 Crônicas, capítulo 30, diz assim: todavia, alguns de Aser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Foram para o culto. Foram para adorar a Deus. Né? Quantas vezes a gente chama pessoas, vamos na igreja, a gente já escutei, né? Não vou chamar mais não. Eu mesmo já falei, vou chamar mais pessoas. A gente chama as pessoas ficam com conversinha, porque eu tive que fazer não sei o que, porque tal hora tem que não sei o que. Não tem problema, você vai chamar 10, se uma for, glória a Deus, e Deus usar o culto, usar ali a pregação, usou você para alcançar essa pessoa, para impactar, para falar o coração daquela pessoa que às vezes foi ao culto, foi à igreja com você, ela foi triste, mas voltou alegre, porque Deus falou com ela. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus por isso. Outra coisa que eu aprendo com ele, estamos já acabando, foi que a atitude dele afetou positivamente o povo. O que eu admiro muito, muito, é que ele era um rei, um presidente, vamos dizer assim, um chefe de estado, que ele não esperava do povo. Ele dava o exemplo. O exemplo vinha de cima. Por quê? Porque no versículo, no capítulo 31, no versículo 1, diz assim: acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, derribaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as cidades deles. Lembra que ele mandou cartas chamando o pessoal do reino do norte, o pessoal de Israel? Algumas pessoas vieram. Além dessas pessoas terem vindo, elas seguiram o exemplo de Ezequias. Elas quebraram, limparam, purificaram o santuário. Tiraram todos os postes ídolos, todos os ídolos, toda a idolatria, tudo que não pertencia ao Senhor.
eles ajudaram Ezequias e ainda por cima voltaram para a terra deles, continuaram lá na terra deles, fazendo a obra. Ó a importância de a sua atitude, a atitude de um homem de Deus, a atitude de uma mulher de Deus, ó o impacto que pode causar, né não? No versículo 10 do capítulo 31 de 2 Crônicas, diz: Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu para quem? Foi Ezequias. Desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Por que eu estou lendo isso? Porque o rei Ezequias, quando ele reabriu o templo, estabeleceu lá os sacerdotes, os profetas, os levitas, os profetas também, o que ele fez? Ele, da própria casa, do próprio sustento dele, da própria fazenda dele, ele deu sustento para os sacerdotes. Diz aqui, ó, no versículo 3, a contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. E diz aqui, ó, que ele também, ó, estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e levitas, turnos após turno, segundo o seu mistério, os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. O rei Ezequias, ele estabeleceu o culto, colocou os sacerdotes lá, tudo bonitinho, os levitas, e da própria fazenda dele, ele dava sustento. E também, depois que ele deu sustento, que ele, né, do próprio bolso dele, aí ele convocou o povo e falou, ó, está escrito na lei do Senhor que vocês precisam trazer assim, assim, para o sustento dos sacerdotes, para que eles possam se dedicar à palavra do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e levitas para que pudessem se dedicar à lei do Senhor. A gente aprende aqui, tanto com o rei, que se dispôs a ofertar, primeiro ele, né, depois ele foi ensinar, primeiro ele fez, depois ele foi ensinar, e a gente aprende como o povo também, a nossa oferta e o dízimo que a gente devolve na casa do Senhor é para sustento, para manutenção, para que as pessoas que estão lá à frente possam se dedicar à palavra do Senhor, ou seja, no sentido de ensinarem, instruírem, entendeu? Se dedicarem à exortação e ao ensino. Então, basicamente, eu fico muito admirado porque o rei Ezequias, ele era um líder que ele, como posso dizer assim, ele influenciava não pela força, pela ditadura, pela brutalidade, ele influenciava com a própria atitude dele. Conclusão, resultado de servir a Deus de todo o coração. Resultado de servir a Deus de todo o coração. Capítulo 31, versículo 21. Vamos ler o versículo 21. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a Deus, a seu Deus, de todo o coração o fez. De todo o coração o fez. E prosperou. E prosperou. Por quê? Buscou a Deus de todo o coração. O que ele fazia para Deus, ele fazia para Deus de todo o coração. E prosperou. No capítulo 32, versículo 27 ao 29, diz assim: Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Estou falando aqui das consequências de servir a Deus de todo o coração. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite. E de estrebarias para toda
espécie de animais e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Ó, veja lá, não estou dizendo que então eu vou servir a Deus de todo o meu coração e Deus vai me dar muitas riquezas, dinheiro e pá. Glória a Deus, se Deus abençoar, glória a Deus por isso. Não estou aqui pregando que venha servir a Deus de todo o coração e você vai ficar rico. Não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o rei Ezequias, por consequência de ele servir ao Senhor de todo o coração, Deus abençoou grandemente o reino dele. Assim como Deus vai abençoar grandemente a sua vida, ok? A sua posteridade. Deus vai abençoar a sua família, o seu lar, os seus relacionamentos. Com certeza, se você buscarmos a Deus de todo o coração, servir a Deus de todo o coração. Tem mais consequências aqui que a gente aprende na vida de Ezequias. Consequência de buscar a Deus de todo o coração. Versículo 30, de 2 Crônicas 32, na parte B do versículo, a última parte diz assim: Ezequias prosperou em toda a sua obra. Prosperou em toda a sua obra. A gente vê aí, a Bíblia está recheada, Deus insiste em dizer pra gente, né? Se a gente buscar a palavra de Deus, servir a Deus, a gente vai prosperar. Está lá no Salmo 1, a gente pode encontrar isso. No capítulo 1 de Josué, no versículos 8 e 9, Deus falando isso. A gente encontra a Bíblia recheada, Deus falando, ó, é só vocês. Se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor desta terra. Segundo Reis, só para fecharmos, voltamos lá em segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 7, na parte A diz assim: Assim foi o Senhor com ele. Com quem? Com o rei Ezequias. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Ele era bem sucedido, ele prosperava em tudo que ele fazia, ele prosperava. Por quê? Porque tudo ele fazia como para Deus. Ele fazia de todo o coração. Ele serviu a Deus de todo o coração. Amém?